A primeira dama de Dubai, a Sheikha Hind Al Maktoum. Por que o casamento dela entrou no livro dos recordes? Por que sempre que ela aparece em público, ela aparece com uma máscara de ferro na região dos lábios? E por que esta mulher continua casada com seu marido desde 1979, mesmo ele tendo sido casado oficialmente 6 vezes? E você sabia que quando ela casou com ele, ela viria a ser a segunda esposa dele? No vídeo de hoje nós vamos conhecer todas essas curiosidades e muito mais a respeito dessa mulher que inspira tradição e inspira mulheres dos Emirados Árabes e é o conceito da vida tradicional no mundo árabe, da mãe, esposa e a mulher que serve a família a qualquer custo. Oi, meus amores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Soraya Zayed Oficial, e hoje nós vamos conhecer a história da Sheikha Hind Al Maktoum. Primeira curiosidade é que você percebe que essa mulher, ela mantém o sobrenome igual ao sobrenome do marido, sendo que aqui no mundo árabe, quando nós nos casamos com homens árabes, nunca nós pegamos o sobrenome do marido, e sim continuamos com o nosso próprio sobrenome. Mas por que ela tem o sobrenome do marido? Porque ela é da mesma família dele. Ela conhece o Sheikh Mohammed Al Maktoum desde criança. Eles são primos, por parte de mãe, prima de primeiro grau, e por parte de pai, primos de segundo grau. Quem são os pais desta mulher? A mãe dela era filha do primeiro governante de Dubai, Said II, e a mãe dela era o nome Sheikha El Sheikha. Sim, Sheikha, além de ser um título de nobreza, também pode ser um nome, tá? Ela casou com o Sheikh Mohammed Al Maktoum, o grande príncipe barra sheik de Dubai, em 1972, aos 17 anos. Mas antes disso, eu quero voltar com você um pouco atrás, na infância da Sheikha Hind. Sheikha Hind, ela foi criada na mais pura tradição islâmica e na mais pura tradição dos povos ali da região dos Emirados Árabes, que hoje é, por exemplo, o mais famoso que nós conhecemos aí no mundo por causa das novelas que vocês assistem, Dubai. Dubai fica nos Emirados Árabes. Mas antigamente, na época dela, os Emirados ainda estavam em evolução. Fazia poucos anos que eles estavam comercializando petróleo, então a vida estava acontecendo, a cidade estava em crescimento, já era um país muito rico, porém estava ainda em desenvolvimento, sendo evoluído, sendo modernizado e sendo ocidentalizado. Essas meninas dessa época, elas eram criadas simplesmente para casar, dar filhos para os maridos e criar os filhos muito bem, ou seja, elas eram criadas para serem donas de casa, independentemente do título de nobreza que ela tivesse. E com a Hind não foi diferente. Mesmo Hind sendo filha direta da dinastia de governantes dos Emirados Árabes, ela não fugiu das tradições. E ela nunca saía do palácio. Então ela foi uma menina que ela estudava religião, estudava as coisas que ela tinha que estudar dentro do palácio e se mantinha ali. Como ela já conhecia o Sheikh Mohammed, ela sabia das notícias dele, ali, o que ele fazia. E nessa época, que ela tinha 17 anos, o Sheikh Mohammed ainda não era o governante de Dubai, ele era o primeiro-ministro da defesa dos Emirados Árabes. E nessa época, como eu falei para vocês, ele já era casado, ele era casado com uma libanesa chamada Randa. Essa libanesa, em algum momento ali, teve várias polêmicas, eles se desentenderam, ela fugiu, ele pegou a filha, ficou a filha com ele, e essa foi a primeira filha do Sheikh Mohammed, que foi criada pela Sheikha Hind. A família dela com a família dele conversaram e decidiram casar os dois, era justamente para abafar as polêmicas que o nome dele como primeiro-ministro da defesa dos Emirados Árabes estava gerando no mundo. E isso não era legal na época, porque isso estava afastando investidores, porque a gente está falando lá de 1979, né, anos 70, ali final dos anos 70, então eles precisavam manter ali a compostura, a tradição, e o Sheikh Mohammed, ele era mulherengo, então ele era
saideiro, ele ia fazer as coisas dele lá. E foi quando ele casou com essa mulher libanesa, e essa mulher libanesa, Aranda, teve muitos conflitos entre os dois, eles viviam nas polêmicas, e isso daí vazava fora do palácio, e não era bom para a imagem dele. E como nessa época, como eu falei para você, os Emirados estavam ali no desenvolvimento por causa do petróleo, todos os investidores chegando, eles que precisavam fazer um baita de um evento para dar uma acalmada ali nas polêmicas, né, nos babados que estava saindo fora do controle dos governantes da época, e foi quando as duas famílias se juntaram e decidiram casar Muhammad com a Hind. Quando eles se casaram nessa época, ela tinha 17 anos de idade. E o que esse cara fez? Aqui, o casamento deles marcou a história, entrou para o Guinness Book, que significa livro dos recordes, porque ele gastou 137 milhões de dólares fazendo essas bodas. Fizeram uma festa que durou dias. Eles convidaram todos os monarcas do mundo inteiro, toda a aristocracia mundial foi convidada. Eles construíram um salão de festas para mais de 20 mil pessoas, sendo que essas 20 mil pessoas eram a nata da sociedade mundial. Também para impressionar a sua noiva, o que Sheikh Mohammed fez? Ele organizou uma procissão com 20 camelos. Cada camelo tinha sacos de presentes para a noiva dele. O que tinha nesses sacos? Eram joias, vestidos, todos os vestidos cravejados, com rubis, esmeraldas, diamantes, sacolas e mais sacolas de ouro, pedrarias. Todos os presentes eram as melhores coisas do mundo que uma mulher poderia ganhar. Tudo isso para impressionar a noiva dele. Dentro desses dias, que durou dias esse casamento, além das 20 mil pessoas aristocráticas que estavam dentro daquele salão de festa luxuosíssimo dentro do palácio, que foi construído só para fazer a cerimônia ali das bodas, eles também convidaram todos os locais, todos os árabes que moravam ali, todos eles que eram de situação mais humilde, eles convidaram e deixaram eles se alojar ao redor do palácio. E durante todos os dias do casamento eram servidos banquetes, comida, shows aéreos eles fizeram para o casamento. Também tinha shows de cavalos. Vocês sabem, eu já contei para vocês nos outros vídeos que eles amam cavalos. São povos do deserto, então todos eles montam, criam cavalos. E aí eles fizeram também shows de cavalo. Tinha também competições de camelos de pura raça, camelos que são raríssimos. E eles fizeram tudo isso para também os locais aproveitarem. Todos os aristocratas da época, por exemplo, para você falar, mas quem é a aristocracia aí do mundo que veio? Por exemplo, um deles, a família real da Inglaterra. Veio todo mundo da família real, mais os presidentes dos países, o pessoal que governa mesmo o mundo. Foi quem foi convidado ali para esse casamento. Quando ela casou com ele, ela já ganhou de brinde, além de tudo isso, esse casamento que entrou para o Guinness Book, além de todas as joias, todos os presentes que ela ganhou, também ela ganha uma filhinha que é a menininha que ela cria, que era a filha dele com essa libanesa Aranda. E quando eles se separaram por motivos polêmicos, ele mandou Aranda embora, proibiu essa mulher de ver a filha. Ela ficou durante anos tentando ver a filha e nunca conseguiu. Afastou completamente a filha da mãe. E quem criou esta menininha foi justamente a Sheikh Hind. Ela teve o primeiro filho dela a partir do primeiro ano de casamento. Dali para frente ela teve 12 filhos com ele. Ela deu à luz uma vez por ano, ou seja, uma coisa assim extraordinária. Enquanto ela esteve fértil, ela deu filhos para ele. Além dos 12 filhos que ela pariu, ela também criou os filhos que ele trazia para ela criar. Os filhos dele com as outras mulheres, que a maioria acabava indo embora e largando ele, e deixavam os filhos, porque ele pegava. Eu já contei isso para vocês, todo o vídeo que eu cito essa família, eu falo dessa obsessão que ele tem pelos filhos dele, que a gente não sabe se é amor, o que é, ou se é aquela coisa de proteção da prole mesmo, se é um instinto animal, né? Mas ele fica com os filhos, ele precisa ficar com os filhos dele, sendo menina ou menino. E foi ela que criou todos. Segundo as fontes que vivem perto deles, né, que vivem ali no palácio, inclusive as crianças mesmo, falam que ela nunca fez distinção entre os filhos dela biológicos e os filhos que ela
ela criava. Além dos filhos dele, ela também adotou muitas crianças carentes. Ela tem, na verdade, muitos filhos. Dos filhos que ela pariu, o segundo filho dela viria a ser o Rashid, que é um cara que foi super admirado no mundo árabe. Ele era o herdeiro do trono, ele ia tomar o lugar do pai dele. Era um rapaz esportista, um rapaz que ajudava, fazia muita filantropia, mas assim, subitamente, aos 33 anos, ele veio a falecer com parada cardíaca. Até hoje não existem explicações lógicas para o que aconteceu com ele, mas tem um monte de ali polêmica, muitos disse que falam na boca pequena, mas se você quiser saber mais a fundo a história do Rashid, deixa aqui nos comentários e pede, eu quero esse vídeo, que eu faço um vídeo para você sobre o príncipe Rashid, que Deus o tenha lá irhamo. Ela, claro, ela chorou, sofreu muito, que mãe, né, gente, que perde um filho e não vai metade dela junto com esse filho, né? Foi o que aconteceu com ela. Mas ali ela teve um momento que ela teve que ter ali a consciência de que ela não poderia desperdiçar toda a energia dela no sofrimento, porque ela ainda tinha um exército de filhinhos para ela cuidar e ela precisava também preparar, assim como ela pôs toda a energia no Rashid, ela precisava pôr a energia dela no próximo sucessor do trono. E aí é quando ela concentra toda ali a energia dela de novo para poder preparar o Sheikh Hamdan, que é o atual herdeiro do trono de Dubai. Além de tudo isso que eu falei para você, dela cuidar das crianças, não fazer distinção entre os biológicos e os que são os afetivos, ela também preparou todo mundo muito bem. Todas as meninas tiveram casamentos super bem-sucedidos e as meninas vivem para cuidar dos seus maridos, cuidar dos seus filhos, tirando algumas salvas exceções, como por exemplo a princesa que se divorciou, né? A princesa Mahara, que eu já contei a história para vocês e contei o desfecho, vou deixar o link aqui nesse vídeo, como o caso da Latifa e da Shams. Por que ela usa essa máscara de metal nessa região da boca? Essa máscara, antigamente, ela era usada por todas as mulheres, mas a partir de um momento com a evolução das vestimentas, a evolução dos tempos, essa máscara, ela dificilmente ela é mais vista em mulheres mais velhas. Então, no caso da Hind, ela tem mais de 60 anos, então é nessa faixa etária de idade que você vai ver, mas também não é tão comum como era antigamente. Essa máscara ela é feita de metal, geralmente eles usam um cobre, um latão, mas no caso da Hind, ela usa na maioria das vezes de ouro, a máscara dela é feita de ouro. E aqui nós temos a nossa primeira polêmica e a primeira controvérsia. Por quê? Porque essa máscara, ela representa a humildade, a feminilidade, a tradição da mulher árabe dos Emirados Árabes. E aqui quando as pessoas comentam na boca pequena, principalmente no Ocidente, os historiadores, as pessoas que estudam os costumes desses povos, a primeira pergunta que vem é por que ela usa a máscara dela, que é para representar humildade, por que ela usa feita de ouro? Aí aqui eu vou dar a minha opinião. A gente sabe que qualquer que seja um metal que você bota no rosto, ele oxida, ele solta coisas, ele tem cheiro, né? E ele também acaba manchando a pele, ele vai ficando preto com o tempo, ele vai enferrujando dependendo do metal, mesmo que seja latão, que eu acho que é mais difícil de enferrujar, mas é o cheiro forte, né? O contato com a pele. Então mesmo o cobre em contato com a pele não é bom. Agora o ouro, sim, o ouro não tem problema nenhum. Se você fica 24 horas com aquilo, até não vai fazer mal, eu acho que até vai fazer bem. O ouro é um dos metais que faz bem, tanto é que ele é usado atualmente nos cosméticos. Existem cremes caríssimos que são feitos à base de ouro 24. E o que ela usa no rosto dela é de ouro 24. O ouro 24 é um ouro mais puro. Então quando ela usa essa máscara, ele é mais maleável, não é uma coisa que machuca. Mas isso aqui é a minha opinião. As pessoas fazem polêmica em cima. Por que o negócio ali é para representar a humildade e esta mulher usa o negócio de ouro? Sendo uma sheikha milionária, eu também usaria o negócio de ouro, porque para que eu vou sofrer, ficar sentindo um negócio fedendo no meu rosto, machucando, só para mostrar humildade? Sendo que ela faz muitos trabalhos filantrópicos, ela faz muita doação, ela ajuda muitas pessoas, muitas instituições de caridade, e assim, ela não sai publicando, tá, gente? Para eu ver que ela faz essas ajudas, eu realmente tive que pesquisar muito para esse vídeo, eu fui ver se ela fazia isso. Por que eu fui pesquisar? Porque eu achei estranho que ela tem, né,
né, o que faz as pessoas falarem muito dela, principalmente no Ocidente, claro que no Oriente Médio também falam, fica usando os negócios com a humildade, mas, aí o que é o mais? Ela tem várias criações de cavalo, ela tem coleção de iates, sim, ela tem coleção, os mais caros e assim, raros do mundo ela tem os iates mais caros e raros do mundo, ela tem lá na marina particular dela, além de colecionar barcos e iates, que é os dois que ela coleciona, não é um só não, ela também coleciona carros de luxo, os mais raros do mundo. Ela tem coleção de cavalos árabes, dos mais raros. Dentro dessas raças raríssimas de cavalos árabes, ela tem vários campeões ali que ela coleciona. Os campeões que eu tô me referindo aqui são os cavalos. Os cavalos são campeões que ela também coleciona, tá? Como investimento. Além disso, ela tem outras coisas. Ela coleciona, por exemplo, roupas de luxo. Pois é, ela tem salões e salões cheios de roupas de luxo. Roupas que quando você vê, você sabe que ela só coleciona para fazer bem para os olhos dela, porque ela nunca vai usar, porque não condiz com as medidas dela e também não condiz com a idade dela. São roupas, ela compra de tudo, ela coleciona e tem ali. Entre essas roupas, ela tem várias bolsas de luxo, vários sapatos de luxo, joias, ela tem uma coleção assim enorme de joias. E aí você me pergunta, ela usa as joias? Não, ela não usa as joias. A única coisa que ela ostenta é a máscarazinha ali de ferro dela, que ao invés dela usar de metal, ela usa de ouro. E aí também tem a questão que ela nunca se separou dele. Por que ela nunca se separou dele? Porque, como eu falei lá no começo do vídeo, ela foi criada para esse casamento. Ela foi preparada, o cérebro dela foi moldado para isso. Então ela não pensa como eu, como você, como a maioria das mulheres, nem como as mulheres dos Emirados pensam. Ela pensa como as mulheres da época da mãe dela. Porque você viu que eu falei para você no começo do vídeo, ela foi criada dentro do palácio, ela nunca saía do palácio, e ali ela saiu do palácio para o casamento aos 17 anos. E até os dias de hoje, como eu falei também, ela não é de sair. Ela não é de viver andando, saindo, indo para eventos, não. Ela só faz coisas ali entre mulheres, ela governa de dentro do palácio. Quando ela vai sair em público é muito difícil, tem que ser uma coisa muito especial que ela precisa ir. Ao contrário da princesa jordaniana quando casou com ele, que ela era 12 anos mais nova do que a Sheikha Hind. Nessa época teve ali um atrito, ela ficou incomodada assim, porque aquela princesa, a jordaniana, né, quando ela veio para o palácio, ela meio que tomou ali a posição de primeira esposa. E eu já fiz vídeo dela, você que não sabe do que eu tô falando, vou deixar linkado aqui também uma história incrível, que também o casamento dele com essa princesa jordaniana também entrou para o livro dos recordes, mas entrou como o quê? Como o divórcio mais caro do mundo. Então, ironicamente, o Sheikh Mohammed, né, Mohammed Al Maktoum, o governante poderoso de Dubai, ironicamente ele entrou 2 vezes para o livro dos recordes. Ele entrou a primeira vez como o casamento mais caro do mundo, mais pomposo do mundo, e a segunda vez como o divórcio mais caro do mundo, que eu já fiz o vídeo, vou deixar linkado aqui para vocês verem. E as pessoas perguntam, né, como que ela se relacionava com as outras esposas. Quanto à relação da Sheikha Hind com as outras esposas, o que se diz é que a única que incomodou mesmo ela foi justamente a princesa jordaniana. Por quê? Porque a princesa jordaniana, quando ela veio, primeiro que ela tem um grau de nobreza, ela tem título de princesa, então ela tá ali, ó, de igual para igual com eles ali, porque eles são nobres, são príncipes, sheiks, mas a outra é filha do rei da Jordânia. Então tá ali ou no patamar mais alto, no caso da princesa jordaniana. Então ela até tem um grau de nobreza, assim, hierarquicamente falando, mais alto. Então isso já incomodou. Essa foi a primeira coisa. A segunda coisa é que a princesa jordaniana, ao contrário da Sheikha Hind, ela não ficava dentro de casa, ela não era submissa. Ela ia para frente ali do negócio, ela ia para os eventos com o cara, em tudo quanto era lugar que o Sheikh Mohammed estava, ela estava também. Então ela apareceu muito na mídia. Então acabou que ela virou a primeira dama de Dubai perante aos olhos da sociedade. Claro que quem é simpatizante da Sheikha Hind, que são as pessoas mais velhas, mais tradicionais,
elas ficavam, né, ali do lado da princesa, da Sheikha Hind, mesmo que de longe, porque ninguém vê essa mulher. Agora, a outra não, a outra foi mundialmente admirada, mundialmente comentada, admirada e servindo de inspiração para as mulheres ali da idade dela, que são mulheres 12 anos mais jovens do que a Sheikha Hind, então isso criou um incômodo. Agora, o relacionamento da Sheikha Hind com as outras esposas, as oficiais, né, as outras 5 esposas, dizem que ela vivia assim, normal e mal falava com elas porque elas não duravam muito tempo. Eram relacionamentos mais relâmpago. Assim que dava uma discussão, o Sheikh Mohammed já mandava passear, pegava os filhos, dava para ela criar, então era assim. Então tinha ali os atritos, mas coisas assim que eram muito rápidas porque ele não deixava o negócio piorar dentro da casa, dentro do palácio, entendeu? Então essa é uma mulher que realmente ela tem ali, né, o seu lado A e o seu lado B, como todo mundo, e é uma mulher que, assim, ela vive completamente numa bolha, literalmente, porque hoje em dia é muito difícil você ver uma mulher que consegue ficar com um cara desse, né, vendo o seu marido ali casar várias e várias vezes, porque, gente, quando eu falo casou oficialmente 6 vezes, isso é o que ele casou no papel perante a sociedade, fora as outras que ele casou no papel fora da sociedade, entendeu? Agora, gente, vamos falar a verdade, né? Esse sheik não deveria ser fácil, não. Aliás, ele não deve ser fácil. Hoje eu não sei, porque ele tá aí com mais de 70 anos de idade. Mas imagina esse cara jovem. E eu fui olhar as fotos dele, depois se vocês quiserem que eu faça um vídeo só sobre ele, me fala aí, porque ele é bem a cara dos jacu sentado que as Jadianes gostam, que as tias da agonia, as tias agonizantes gostam, viu? Ele não era um cara assim, como é que fala? Não é um cara difícil de uma mulher gostar dele, ele era bem apessoado ali, ele era uma boa pinta. Mas, se você quiser o vídeo, você me fala aqui nesse vídeo. Agora, que ele não era fácil, ele não era, porque, olha, o bicho teve que a família dele pegar, casar ele com a prima dele para ele se aquietar, pelo menos perante aos olhos da sociedade ocidental. Essa foi a história da Sheikha Hind. E você me fala o que você achou. Você acha controverso o fato dela ser uma pessoa que prega a humildade, usa a máscara da humildade e aí colecionar todas essas coisas que eu falei pra você que ela coleciona? Ou você acha que ela tá no direito dela por ela ter muito dinheiro? O que você acha? Um beijo bem no meio do seu coração e não esquece que eu te amo, tá bom? Não esquece. E agora você deve estar se perguntando assim, gente, cadê a Titi? O quarto tá quieto, tá quieto. Tá quieto porque, gente, a Titi, acho que ela viu falando dela no último vídeo. Olha onde ela tá, peraí, olha lá. Tchu-tchu. Ah, gente. Esse é o horário que ela dorme, gente. É o horário que ela começa a dormir. Já são 6 horas da tarde. Bom, espero que você tenha gostado do vídeo e me conta o que você achou. Você usaria uma máscara de ouro na sua carita? Eu não usaria. Eu botaria aqui, ó, a máscara de ouro no meu cabelo. Fica linda. Um beijo e fui.